Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre a realização do Enem, mas antes de mais nada, caso você não seja inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, que você curta e que você compartilhe esse vídeo, porque eu acredito que o conhecimento deva ser partilhado com todos, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber é que o Enem é algo que ocorre todos os anos, é uma fórmula usada pelo governo para poder saber aí quem vai ter direito a um número limitado de vagas. E não haveria problema nenhum de termos Enem esse ano. O problema é que estamos vivendo numa época de pandemia, calamidade pública. Já temos mais de 200 mil mortos. E aí você fala, Bruno, e o que o Enem tem a ver com isso? Muita coisa. Porque você vai ter aglomeração. Você teve aglomeração de pessoas. Ah, Bruno, mas todas elas estavam de máscaras. Será que no Brasil inteiro todo mundo usou máscara? O INEP, que é um instituto nacional aí, subordinado ao MEC, que fez toda a análise do Enem, dos locais de prova, dizendo que ia separar cadeira, espaçamento, uso de máscara, álcool em gel, disse que o Enem seria mil maravilhas. Você já tem vídeos aí circulando na internet mostrando pessoas em salas superlotadas, aglomerações. Óbvio, por um motivo muito simples. Boa parte das provas do Enem usa-se aí a estrutura pública, colégios públicos, sejam eles CIEPs, não é, que é o ensino médio, ou escolas de ensino fundamental. Você até pode ter uma prova do Enem num colégio particular ou numa faculdade particular, mas de modo geral é o ensino público. E a gente sabe que no ensino público, eu falo isso com propriedade, por ser professor, as salas são superlotadas, elas são feitas para caber o máximo de aluno possível ali. Então a gente teve aglomeração, a gente não sabe aí quantos milhões de jovens, já que o Enem é feito majoritariamente por jovens, ou pessoas de outras idades, quantas pessoas não estavam sem máscara e só colocaram a máscara quando chegou próximo do local de prova? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto mais importante é a injustiça que é ter Enem esse ano, pelo menos da forma como foi feita sem ainda uma vacinação. Por quê? Como professor da rede pública de ensino, eu posso dizer o seguinte: boa parte dos brasileiros tem acesso à internet, mas diferente de mim, ou de você, ou de alguns poucos que têm acesso pelo notebook ou por desktop, computador de mesa, a maioria dos brasileiros que tem acesso à internet é através de celular. Tentar assistir uma aula online através de um celular, dependendo do aplicativo que seja usado para essa aula online, não é dos melhores mundos. Fica horrível. Sem contar que boa parte dos brasileiros que têm acesso à internet é plano pré-pago. Ele paga lá 20, 30 reais no chip, aí coloca uma quantidade X de internet, quando acabar, acabou. Então, boa parte dos jovens que estudam em colégios públicos, ainda que muitas prefeituras e governos estaduais tenham tentado ao máximo permitir ou entregar aula remota, eu tive que fazer trabalho remoto, eu gravei vídeos em casa, eu fiz a minha parte, mandei texto, mas eu sei que boa parte dos meus alunos não tiveram acesso. Não porque eles não quisessem, porque não tinha como. Isso sem contar as casas, milhões de casas no Brasil, onde é um celular para a família inteira. E isso não é só por questão do Enem, não. Você tem até na educação infantil. Eu conheço pessoas que tiveram problema de tentar colocar uma criança de 4, 5 anos em frente a um computador. E a professora lá tentando dar aula e não conseguia, porque além da criança não se concentrar, você tinha questão de barulho. É britadeira na casa de um, é máquina de lavar na casa do outro, é TV ligado na casa de terceiros. Então, foi um ano atípico 2020 por causa da pandemia. Não é justo com as pessoas que vêm do colégio público fazer essa prova do Enem, porque a maioria não teve como estudar. Tá? Um ou outro conseguiu correr atrás, mas não, essa não é a realidade. Se é para ser justo o Enem, era para ser feito depois que tivesse todo mundo vacinado. Ou o governo desse seu jeito de fazer online, todo mundo fazer online, tá ok? Claro que aí online, óbvio, né? Tem aquelas mamatas. Pô, vou pegar aqui o caderno e tal. Realmente, é complicado você querer fazer online. Bruno, então a gente ficaria sem Enem? Ficaria sem Enem. E as faculdades? Espera, para. A vida vem em primeiro lugar. A vida vem em primeiro lugar. Essa é a grande verdade. Depois que todo mundo foi vacinado, show de bola. Faz Enem. Ah, mas é um ano da vida. Tá, e você acha que você passando agora no Enem, a faculdade vai te chamar? Não vai, porque tá tudo parado. A educação tá parada e tem que ficar parada, a não ser, é claro, no ensino remoto. E o ensino remoto, para funcionar, você tem que ter dois fatores aí. O professor tem que ter acesso à internet e o aluno tem que ter acesso à internet. E essa não é a grande realidade do Brasil. Não adianta nada eu gravar 20, 30, 40 aulas, saber que de 800 alunos, 5 vão assistir ali minha aula online.
E o resto não vai porque não vai conseguir. Ou porque não tem acesso à internet, ou porque vai tentar pelo celular, ou então esse celular é dividido. Enfim, a gente sabe aí dos problemas que afetam a educação brasileira. E com o Enem não seria diferente. O INEP bateu falando que ia conseguir fazer direitinho e não conseguiu. Tá? Não conseguiu. Então é isso, não tem mistério. Não era para ter tido Enem. Porque assim, a quantidade de jovens que agora vão infectar outras pessoas e a desigualdade, a crueldade com o jovem pobre da periferia que não tem acesso à internet chegou no limite com esse Enem. Porque o cara que é de colégio particular, tá? Classe média alta, ele tem acesso à internet, ele tem notebook, ele tem todas as ferramentas para conseguir estudar. Local, né, um quarto para chamar de seu. Muitos brasileiros não têm um quarto para chamar de seu, tem que dividir com 4, 5, 6 pessoas na mesma casa. Tá? E aí você imagina na hora de estudar, porque estudar não requer somente você ter acesso ao livro, ao conteúdo ou alguém para te ensinar. Você tem que ter um ambiente propício a isso, um ambiente calmo, um ambiente acolhedor, onde você possa ali dedicar horas da sua vida, porque o estudo, e eu falo isso sempre para os meus alunos, é a única forma, através do estudo, e quando eu falo estudo, não estou me referindo somente a matérias explicadas no colégio, não. É você estudar algo. Conhecimento é a única forma de você crescer na vida, de modo honesto. Tá? E é difícil, porque o mundo é desigual. Então, deixo aí a minha opinião sobre o Enem. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que foi válido termos tido o Enem esse ano? Sim, não e por quê? Tá bom? Um grande beijo e até a próxima.